Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adamo Silva. Vamos para a nossa aula de ciências. O conteúdo de nossa aula de hoje é sobre ligação iônica, ok? A primeira das ligações químicas que a gente vai ver é a ligação iônica, tá? Iônica. Geralmente ela ocorre entre um metal e um não metal. Ou então entre um metal e o hidrogênio, tá? Aí, observem aqui, naquele caso lá do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o metal é o sódio e o não metal é o cloro. Compreenderam? Vejam só, explicando aqui, ó, o átomo de sódio, conforme vocês podem ver aqui nessa figura, ó, esse átomo aqui, tá? É o átomo de sódio. Na sua camada mais superficial, ele possui um elétron na sua última camada. Ou seja, na sua camada de valência, ele só possui um elétron. Ok? Já o átomo de cloro, que é esse aqui, ó, se você for contar, ele possui 7 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Tá? Como é que eles se combinam para chegar na estabilidade química? O cloro, quer dizer, o cloro, como ele tem 7 elétrons na sua camada superficial, na sua camada de valência, ele tem uma tendência a receber um elétron para de 7 ele chegar a 8. A gente não viu que os gases nobres têm estabilidade com 8 elétrons na camada de valência? Então, para o cloro chegar em 8 elétrons, ele já tem 7 na última camada. Para ele chegar em 8 elétrons, faltam quantos? Falta 1, né? E o sódio, como ele tem um elétron sobrando na sua camada de valência, que é a sua camada mais superior, ele tem a tendência de doar esse elétron, tá? Aí o que acontece? Esse elétron do sódio é doado, ó, para o átomo de cloro. Compreenderam? Então ele vem para cá, ó. Aí qual é o resultado? O cloro, se você for contar depois dessa combinação química, né? Você vai ver que ficaram 8 elétrons na camada de valência do cloro, tá? O cloro estava neutro. Aí quando ele recebeu um elétron, que é a partícula negativa, ele aceitou elétron, no caso, ele aceitou elétron. Como ele aceitou o elétron, ele recebeu um elétron a mais. Então ele ficou com carga elétrica negativa. Tá certo? Como ele aceitou, ó, aceitou tem a ver com a de ânion. Então o cloro menos, o Cl menos, é chamado de ânion, ou íon negativo. Beleza? No caso, o íon cloreto é um íon negativo. E como ele aceitou elétron, a gente chama ele de ânion, tá? Como o sódio, que é Na é sódio, tá? Como o sódio cedeu um elétron, a gente chama o íon sódio de cátion. Percebam que cátion começa com a letra C, tá certo? E cedeu também começa com a letra C. Então, o átomo que cede elétrons, a gente chama de cátion, ou íon positivo. Compreender isso aí? E o átomo que aceita elétron, a gente chama de ânion, ou íon negativo. Tá certo? Antes dessa reação química entre eles, tá certo? Antes dessa combinação, eles eram neutros. Eles possuíam a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa. Depois que um cedeu elétron, ele ficou com mais carga positiva do que negativa. Aí o que cedeu elétron ficou
sendo um íon positivo ou cátion, tá? Já o átomo que aceitou o elétron ficou com mais elétrons do que prótons. Ficou com um elétron a mais. Então ficou com carga negativa. Ou seja, um íon negativo, que a gente chama de ânion, porque aceitou o elétron. E o que doou ou cedeu o elétron, a gente chama de cátion, ou íon positivo. Compreenderam isso aí? Aí, ó, na fórmula química, como é que a gente representa? Na química, é uma convenção, é normal, é o costume da química, eles escreverem a fórmula química iniciando pelo íon positivo, pelo cátion, tá certo? Aquele que cedeu o elétron. Quem foi que cedeu o elétron? O sódio, né? Então, como o sódio cedeu o elétron, Na, né? Na é o símbolo químico do sódio. Então, a gente coloca o Na primeiro, tá? Que é o cátion, né? O cátion vem primeiro. E o ânion, que é aquele que aceitou o elétron, no caso o ânion é o cloro. Ele vem depois, ó. Na+, é o íon de sódio, tá? E o Cl- é o íon do cloro, tá? Ou Na+, Cl-. Ou então a gente pode usar essa terceira representação aqui, ó. O íon positivo do sódio junto com o íon negativo do cloro, tá certo? Com os elétrons, ó, da camada de valência ao redor. No caso, como ele aceitou um elétron do sódio, ele tinha 7 elétrons, ficaram 8 ao redor, tá? Isso aqui representa o que aconteceu aqui ao lado, ó, tá? Só que normalmente, quando na química eles vão representar as fórmulas químicas, eles não colocam esse sinal de mais e de menos, tá? Geralmente você vai encontrar nos livros NaCl, tá certo? Sem os sinais. O positivo primeiro, o cátion primeiro, né, que é o sódio, e o ânion, que é o íon negativo, depois, tá? Aí, como é um átomo de sódio e um átomo de cloro, essa fórmula aqui, ó, a gente chama de fórmula unitária. Por que fórmula unitária? Porque ela indica que em qualquer amostra do sal, para cada íon de sódio, há um íon de cloro. Compreenderam? Aí veja só. Essa atração entre os íons de sódio e os íons de cloro forma o cloreto de sódio, uma substância iônica, também chamada de composto iônico, tá? Então preste atenção nisso. Na ligação iônica, que é aquela ligação que tem o íon positivo e o íon negativo. No caso, o íon positivo é chamado de cátion. No caso, o cátion é o sódio, tá certo? Ó, o sódio, como ele doa um elétron, é chamado de cátion, porque ele cede elétrons, tá certo? Aí, ó, cede começa com C e cátion começa com C. Já o cloro, menos, é o íon negativo. É chamado de ânion. Aí, ânion começa com A. A porque ele aceita elétrons. Beleza? Então, se liguem nisso. Íon negativo é chamado de ânion, porque aceita elétrons. Já o íon positivo é chamado de cátion, porque cede elétrons. Compreenderam? Aí, quando a gente combina o sódio com o cloro e forma o cloreto de sódio, Na significa sódio, Cl significa cloro. Como o Na é positivo, a gente coloca primeiro, tá? E como o cloro é negativo, vem depois, tá? Aí, essa substância aqui, que é formada pela junção do sódio com o cloro, é uma substância iônica, tá? Porque ela é formada por íons. Ou então um composto
iônico. Compreenderam aí? A organização dos íons cloreto e dos íons de sódio forma um aglomerado ou agregado iônico. Ó, isso aqui é um agregado iônico ou aglomerado iônico. Ok? É como se fosse assim, os íons de sódio e de cloro são tijolinhos, tá? E por meio da combinação deles, forma-se uma construçãozinha microscópica, ok? E essa construçãozinha microscópica é chamada de agregado iônico ou aglomerado iônico. Estão compreendendo aí? E aqui é a substância iônica, o cloreto de sódio, que forma o sal de cozinha, ok? Agora vamos imaginar outra situação. Vejam aqui, ó, o cálcio, ele tem 2 elétrons em sua camada de valência, em sua última camada. O que é a camada de valência? É a última camada eletrônica do átomo, beleza? O oxigênio tem 6, tá? O que é que acontece quando esses dois átomos se encontram? Como você pode ver aqui, o cálcio ele possuía 2 elétrons na sua camada de valência. Aí o que foi que ele fez? Ele cedeu 2 elétrons para o oxigênio. Beleza, alunos? Então, como ele cedeu 2 elétrons para o oxigênio, o cálcio a gente chama ele de cátion ou Ca2+, ou seja, ele é um íon positivo, tá? Já o oxigênio, que passou a ser O2-, como ele aceitou 2 elétrons, a gente chama ele de ânion ou íon negativo, ok? A gente representa essa ligação dessa forma, ou seja, um doou 2 elétrons e o outro aceitou 2 elétrons, tá? E esse composto químico é chamado de óxido de cálcio. Como é que a gente simboliza o óxido de cálcio? CaO. Ca é cálcio, O é oxigênio. Ou seja, um átomo de oxigênio se combina com um átomo de cálcio. Tá certo? O número de elétrons que um átomo pode ganhar ou perder, ou então compartilhar, como você vai ver adiante, é chamado de valência do átomo. Tá? O que é a valência do átomo? É o número de elétrons que um átomo pode ganhar ou perder. Ok? E como é que se chama a última camada do átomo? É chamada de camada de valência. Ok? Aí, por isso, as ligações iônicas, que são as ligações que a gente estudou na aula de hoje, são chamadas também de ligações eletrovalentes. Ok? Então, eu posso chamar as ligações iônicas de ligações eletrovalentes. É a mesma coisa, certo? Semana que vem, a gente vai estudar a ligação covalente e a ligação metálica. Ok? Então, apenas para deixar vocês com mais curiosidade do assunto. Então, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.